Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém! Amém. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor vai falar no profundo com cada um de vocês. Amém. Eu digo isso com toda a convicção, porque eu comentei com a pastora Eliane, e o Senhor fala muito comigo enquanto eu estou no banheiro, me arrumando, tomando banho. E hoje, a hora que eu estava tomando banho para me arrumar, o Senhor mudou tudo aquilo que eu tinha, todo o roteiro que eu fiz, o Senhor mudou. E o Senhor falou para mim: chegou a hora de você falar coisas que você nunca falou antes. E o Senhor, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu obedeço a Ele em tudo aquilo que Ele me pede. Antes de mais nada, queridos, eu queria fazer algumas observações para vocês, né, porque o Senhor tem direcionado, né, a respeito do que vai acontecer aqui. Esse seminário de cura das feridas profundas da alma, é muito importante que você esteja conectado na palavra, em alerta para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Porque o Espírito Santo, ele é a peça-chave para o nosso processo de cura da alma. Porque tem muitas situações que aconteceram na nossa vida que foi no ventre, logo no nascimento, quando nós éramos muito crianças, e às vezes as memórias se perdem. Tem pessoas, inclusive, que ficam com a memória completamente bloqueada de um período da infância. Isso é porque a nossa mente, ela é inteligente, e às vezes o sofrimento é tão grande que a nossa mente bloqueia os nossos pensamentos para impedir que nós venhamos sofrer mais. Então essas memórias traumáticas é só o Espírito Santo de Deus para trazer para mim e para você. Então é muito importante você ficar ligado ao trono da graça do Senhor, porque eu sei que Ele vai te trazer memórias. É importante quando você voltar para casa, você ficar em espírito, não disperse, porque o Senhor vai continuar falando com você. Porque o seminário, ele começa hoje e ele termina só no domingo. E eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer nesse lugar. Aleluia! Bem? Queridos, então, como eu falei para vocês, o Senhor mudou todo o script, né? Mas Ele é Senhor, então é Ele que reina nesse lugar. Aleluia! Eu quero começar a falar para vocês que tudo aquilo que eu prego, toda a base do meu ministério, que é a cura da alma, foi por conta de todo o trabalho de cura que o Senhor fez na minha vida. E tem feito, claro, Ele faz isso todos os dias nas nossas vidas. Só que tem uma camada mais grossa, né? E essa camada mais grossa, glória a Deus, Ele já arrancou. Então, eu quero falar para vocês, quero contar um pouco do meu testemunho. Eu sou primogênita de 3 filhos, eu sou mais velha, depois eu tenho 2 irmãos. E quando os meus pais se casaram, minha mãe se casou tudo certinha, ela era virgem, né? Então, só que logo depois que ela se casou, ela não se adaptou com a pílula anticoncepcional e ela engravidou de mim no 2º mês de casamento. E a intenção, né, de uma pessoa que acaba de se casar é se adaptar melhor ao casamento, organizar algumas coisas. E naquele momento, no 2º mês de casamento, eu fiquei grávida, então eu imagino que não foi o tempo, né, que era esperado, né, pelos meus pais para que eu viesse ao mundo. E ali entrou uma raiz de rejeição. A minha família, graças a Deus, sempre foi uma família estruturada. Mas o fato, de repente, de eu, né, ter chegado um pouco antes, trouxe uma raiz de rejeição. E eu nasci num lar, como eu disse, bem estruturado, fui muito amada, eu fui a primogênita dos 2 lados. Então eu lembro dos meus tios me dar muito presente, passear comigo. E eu tenho uma tia que ela é irmã da minha mãe. E eu lembro que ela sempre me levava com ela para dar aula, me dava muitos presentes. E eu sempre me senti muito amada porque ela é uma pessoa muito carinhosa. E quando eu tinha uns 4 ou 5 anos,
ela foi fazer pós-graduação na Inglaterra. E eu me lembro que isso o Espírito Santo trouxe há pouco tempo para mim. E aí naquele momento foi a segunda rejeição. Porque Satanás, qual que é a estratégia de Satanás? Ele, quando ele usa pessoas, ou situações, circunstâncias, para trazer uma raiz de rejeição na nossa vida, depois disso, primeiro ele instala a raiz daquela rejeição. E depois ele vai procurando, no decorrer da nossa vida, reforçar essa raiz. Como assim? Ele continua usando pessoas próximas de nós. Às vezes a pessoa não tem nem intenção para ferir mais, para que aquela ferida fique cada vez mais aberta e inflamada. E aí, nesse momento, quando eu tinha 4, 5 anos, essa minha tia foi morar para a Inglaterra. Uma criança de 4 ou 5 anos não entende o que né? Ela não entende a ausência das pessoas. A criança, ela não tem esse discernimento espiritual. E ali eu me lembro que eu senti muita falta, né, do carinho, das atividades que nós fazemos juntas, de tudo. Logo depois que isso aconteceu, eu fui molestada por 2 vizinhos. Na verdade, a minha mãe, ela parou de trabalhar para cuidar de nós. Então a gente foi muito bem cuidado. Então não foi de forma alguma por descuido. Mas Satanás também tem me mostrado que a questão da molestação, do abuso sexual, não é, de repente não é tanto por conta do descuido, mas um piscar de olhos, ele vem e ataca. E depois disso, eu lembro claramente, eu entrei na escola, na verdade eu não fiz o pré-primário naquela ocasião, eu entrei direto na primeira série porque eu faço aniversário em junho. Então minha mãe, como ela não estava trabalhando na ocasião, mas ela era professora, então ela quis antecipar. Ela já me ensinava algumas coisas em casa e eu fui para a escola com 6 anos e meio. E Satanás então começou a usar na escola professores, sabe aqueles professores que têm preferência de alunos? Vocês sabem disso? Que sempre preferem um ou outro. Era incrível. Eu só caía nessas salas de professores que preferiam um aluno por conta de uma situação financeira melhor, por conta de uma outra situação ali. E ele, desde a professora da primeira série, eu lembro, né, eu tenho umas lembranças dessa questão, que hoje eu vejo que era uma perseguição espiritual, na época eu não entendi. E aquela raiz de rejeição foi crescendo muito, muito dentro de mim. E aí depois os colegas da escola, com bullying, com várias situações, e eu me sentia, literalmente, a menor da casa de Jacó. Eu me sentia pequena, me sentia inadequada, eu me sentia uma estrangeira dentro da minha casa. Eu olhava e eu achava as pessoas tão diferentes de mim. Era algo. E detalhe, e a família do meu pai, eles são italianos, né? Eu tenho uma descendência italiana da parte do meu pai. Da minha mãe não, da minha mãe eu acho que foi brasileira, portuguesa. E eu nasci loira dos olhos azuis. Os meus 2 irmãos, morenos, de pele assim, do tipo da pastora Eliane. Minha mãe também, muito assim, do estilo de pele dela, cabelo escuro. Meu pai, pele mais clara, cabelo preto e olhos verdes. Então, as pessoas falam, nossa, mas como que ela é diferente, né? E aquilo que era para ser bom, né? Glória a Deus. E eu achava muitas vezes que eu era adotada, porque eu era muito diferente. E eu fui crescendo. E eu quero te dizer que a raiz da rejeição, ela traz vários espíritos, ela traz uma perseguição espiritual de vários espíritos. E uma dessas espíritos que a rejeição traz é o espírito da sensualidade. E eu me lembro, desde muito pequena, eu contei para vocês aqui como aconteceu, logo depois que eu fui molestada, eu lembro, tenho muitas memórias do meu pai se chamando a atenção, porque meu pai sempre foi muito bravo, sabe aqueles italianos bravos, cuidava dos filhos mesmo, foi um pai sempre
presente, amoroso. E eu lembro dele brigar muito comigo porque eu queria usar roupa curta e ele sempre cuidava. Então assim, então eu vejo cuidado, apesar de todo esse contexto que eu vivi, eu vejo um cuidado muito grande de Deus usando meu pai, me protegendo, né? Não deixava eu sair com qualquer pessoa, não deixava eu sair com roupa inadequada. Ele cuidou muito e eu glorifico o Senhor por conta disso. Mas aquilo foi se instalando e aí eu comecei a namorar muito nova. Com 16 anos eu comecei a namorar, fiquei grávida com 18 anos e logo que eu fiz 19 anos eu me casei e eu mudei, né? Eu mudei para uma cidade próxima da onde eu nasci, uma cidade bem maior, e ali eu casei, tive meu filho e assim, muito imatura, né? Casei com 19 anos, muito imatura e muito doente de alma, não sabia que não tinha referência de crentes na minha família. De um lado eu tinha uma família muito idólatra, do outro lado o kardecismo, o espírito kardecista, então eu não tinha essa referência, mas eu sempre busquei muito ao Senhor, muito mesmo. E quando eu mudei, o meu casamento não deu certo, eu separei, mas assim, o Espírito Santo, eu sempre fui muito sensível à voz do Espírito. E o Espírito Santo falava para mim que quando eu fizesse 30 anos, que algo ia acontecer na minha vida, que ia mudar minha vida para sempre. E eu sentia que era algo bom, eu sabia que era algo bom, mas eu não sabia o que era. E eu me separei, já com 27 anos eu me separei, e quando eu fiz 30 anos, eu fiz 30 anos no dia 15 de junho, no comecinho de julho, o Senhor, Ele enviou uma pessoa, uma evangelista, para falar de Jesus para mim. Depois que eu fui para a cidade onde eu moro hoje, eu me envolvi com trevas, porque a minha busca pelo Senhor era tão intensa, eu não sabia o que era buscar de verdade, que eu passei por várias religiões e também me envolvi com trevas nessa busca pelo Senhor. E aí chegou um momento que eu estava muito no fundo do poço. Muitas vezes eu queria morrer, eu queria, achava que minha vida não tinha sentido nenhum, porque casou, não deu certo, enfim. E nesse momento, quando eu estava numa situação bem delicada emocionalmente, eu cheguei a começar a fazer faculdade de psicologia, porque eu queria me entender, eu queria, eu tinha identidade muito distorcida de quem eu era. Mas aí, como meu filho na época era pequeno, não consegui concluir o curso, porque era período integral. E foi nesse contexto que eu conheci o Senhor Jesus. E a palavra se cumpriu logo que eu fiz 30 anos, daí um mês mais ou menos. O Senhor trouxe essa pessoa e começou a me evangelizar. E meu coração se abriu assim que ela pregou Jesus. Dentro de mim eu falei, eu quero. E aí eu fui para uma igreja, comecei a frequentar uma célula, fui para uma igreja, e aí eu ouvi uma palavra que para mim era uma palavra mágica: cura e libertação. Eu não sabia que era muito isso não, mas eu falei, eu preciso disso. Eu preciso disso. Aleluia. E, queridos, eu comecei a buscar nas igrejas, né? Eu frequentei a igreja que eu me converti, é uma igreja muito grande, comecei a buscar um ministério de cura e libertação. E comecei a me frustrar porque, por mais processo de cura e libertação que eu fazia dentro das igrejas, eu sabia que eu não estava completamente curada e liberta. E tive muito problema com liderança de igreja, porque eu falava, Deus, eu quero, e eu tinha muita sede, sempre tive muita sede do Senhor. E aí, depois passei por uma outra igreja também, a mesma frustração nessa área, e eles falavam, você já está curada. Para que você fica buscando? Você já está curado. E eu falava, Deus, eu sei que falta alguma coisa. E aí, quando eu tinha os 4 anos de convertida, eu comecei a viajar para buscar ministérios de cura e libertação fora. E fui muitas vezes, muitos seminários muito conhecidos eu fui. E as coisas começaram a melhorar, mas tinham coisas que não rompiam na minha vida.
né? A respeito do casamento eu tentei fazer uma reconciliação, não aconteceu. Depois a gente não só se separou, mas divorciou também. E aí, nessa minha busca, teve uma vez que a pastora Tânia Tereza estava em Ribeirão Preto num evento chamado Cura. Isso foi em 2013. E eu fui. E ali eu me identifiquei muito com o testemunho dela. Eu comecei a segui-la no YouTube. E nessa época, porque eu falo que o Senhor ele passeou por todas as áreas da minha vida para me curar, para me libertar. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando Ele tem propósito na nossa vida, Ele precisa fazer isso, Ele precisa nos curar, Ele precisa nos libertar. Porque quando Ele cura e liberta um homem e uma mulher de Deus, aí Ele traz autoridade e libera unção sobre essa pessoa, para que ela venha ser instrumento dele. Aleluia. E eu me submeti, queridos. Foi um tratamento muito dolorido. Tinha muitas feridas, e o Senhor me levou. Eu era muito rebelde. A rejeição faz com que as pessoas se tornem rebeldes. Existia uma ira dentro de mim, uma raiva, que qualquer coisa às vezes as pessoas faziam, me viam uma coisa assim, que eu não sabia de onde vinha. E vinha da rejeição. E nas igrejas também, como eu falei, também tive muito esse problema com liderança, porque aí eles não queriam que eu viajasse, eles queriam me segurar. Né? Tem muito líder que acha que a ovelha é propriedade exclusiva dele. E não é. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E outros viam que o Senhor tinha propósito para a minha vida e eles queriam abafar. Porque e se ela parece mais que eu? Como é que eu vou ficar? Queridos, e de verdade, diante do Senhor, eu não tinha pretensão. A única coisa que eu queria na minha vida era ser curada. A única coisa que eu queria na minha vida é que a minha vida fluísse. E eu buscava incessantemente por essa cura, por essa libertação. Porque eu sabia que eu precisava de uma cura, de uma libertação num nível profundo. E só o Senhor podia fazer isso na minha vida. E aí depois que eu conheci a pastora Tânia, fiquei seguindo ela há muito tempo. Uns 2 anos. Aí que teve uma ocasião que eu fui numa cidade próxima da minha que ela estava pregando. Na época o Silk era em Tocantins e eu estava passando uma situação financeira muito apertada, não tinha condições de ir para Tocantins, mas o Silk foi para São Paulo. E aí chegou um momento, em dezembro de 2017, na verdade, procurei muitos ministérios bons de cura, de libertação. Deus foi fazendo de forma gradativa. E aí, inclusive, eu já estava iniciando esse ministério na minha cidade de cura. Tentei buscar psicanalista, psicólogo, não sou contra, mas no meu caso o Senhor falou para mim: eu vou te curar. Glória a Deus. Então eu entrava, ficava só um pouquinho, fiz 2 tentativas, entrei rapidinho, saí, porque realmente o tratamento do Senhor, a cura dele é perfeita. E aí quando chegou em dezembro de 2017, o Senhor falou para mim: chegou o momento de você ir para o Silk. E aí eu fiz a minha inscrição para fevereiro de 2018. E eu nunca esqueço, porque eu percebi também, ouvindo ministrações e sendo ministradas por mulheres de Deus, homens de Deus, pela pastora Tânia, inclusive, que se você não tem um arrependimento genuíno, que você não tem libertação. E não era nem porque eu não queria, era porque eu não sabia. E aí quando eu fiquei sabendo, eu falei pro Senhor, eu falei: Pai, eu quero que o Senhor me traga um arrependimento genuíno. Não quero remorso mais não. Quero entendi. E fiquei 21 dias de jejum antes de eu ir pro Silk. E eu pedi isso. Pedi: Senhor, eu quero arrependimento na minha vida. Aleluia. Porque eu quero ser transformado. E falei para o Senhor: Senhor, essa é a minha última oportunidade. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Nessa ocasião, quando eu fui para o Silk, já faziam 13 anos
e meio que eu tinha me convertido. E buscando. Mas eu nunca deixei de buscar o Senhor, nunca me afastei dos caminhos dele. E aí, quando eu fui atendida no primeiro dia. Fui atendida por 2 pastoras, uma que ficou na intercessão e eu ficou me atendendo. E quando eu olhei para aquela mulher, antes de eu abrir a boca, veio um espírito de arrependimento sobre a minha vida. Glória a Deus. O meu atendimento demorou mais de quase 4 horas. Quase 4 horas. E ali eu, quando terminou o atendimento, eu sabia que o Senhor tinha feito coisa grande na minha vida. Eu sabia que ali eu estava liberta e curada. E depois, no outro dia, a surpresa aconteceu na minha vida, porque eu estava, como vocês aí estão, e o Senhor olhou para mim, e encontrou graça, e Ele falou para mim que eu fazia parte da equipe da pastora Célia Teresa. E é tão fiel que eu fui e nunca mais deixei de ir naquele mesmo silk. Deus já proveu para eu ficar, para eu dar sequência, e estou com a pastora Tânia até hoje. E eu quero falar algumas coisas, eu quero pontuar algumas coisas hoje para vocês, porque depois que eu passei por esse processo de cura e libertação, a minha vida tem sido transformada e o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pensei, que eu pedi. E eu quero dizer para vocês que as histórias são muito parecidas. Os contextos são diferentes, mas são muito parecidas, porque Satanás, ele não é criativo. Então ele muda o pai, ele muda a mãe, ele muda a história da pessoa, muda a cidade, mas o contexto é muito parecido. E eu queria falar que nessa questão, que foi a questão que mais eu fui curada, que foi a questão da rejeição, eu senti de falar desse espírito de sensualidade, né? Como eu disse para vocês, o Senhor me guardou muito, casei muito nova, nunca fui namoradeira por conta disso. Mas esse espírito, ele atua, ele chega através da rejeição, ele atua na vida da pessoa, porque a rejeição, ela é a ausência, ela é a omissão de 3 necessidades emocionais básicas: a necessidade de ser amado, aceito e aprovado. E o ser humano, nós nascemos para sermos amados. É por isso que nosso Pai do céu nos ama tanto. Aleluia, Deus! E é por isso que Satanás, sabendo disso, ele faz de tudo para usar pessoas, circunstâncias, para te dizer o contrário: que você não é amado, que você não é aceito e que você não é aprovado. E, infelizmente, quando nós somos, isso como acontece, ele começa a fazer isso o quanto antes, nós não temos maturidade suficiente para rejeitar isso. Porque se você é uma pessoa adulta, consciente, e de repente uma pessoa te rejeita, você fala: eu sei quem eu sou, não aceito isso. Agora, um bebê que foi acabado de ser concebido, uma criança, ela não tem esse tipo de defesa. E ali se instalam essas raízes de rejeições. E aí o que acontece especificamente nesse espírito que eu quero falar, da sensualidade que atua? O Senhor fala para você que você é a menina dos olhos dele. Aleluia, glória a Deus. E aí Satanás, como ele imita tudo, ele chega para você usando uma outra pessoa e fala assim: você é bonita, você é gostosa, olha que você merece mais. E por conta da carência, por conta de você de muitas vezes sonhar em ouvir essas palavras, principalmente as mulheres,
né? Porque o homem é muito visual, mas a mulher é muito auditiva. Qual que é o perigo? Não que você não seja linda, não que você não mereça o melhor. Não é isso que eu estou querendo te dizer, não. O perigo é você ouvir e acreditar na voz errada. Porque aí ele vai fazer com que você se envolva em situações que não era para você se envolver. E quando um homem ou uma mulher de Deus cai no pecado, sabe o que ele faz? Ele sai na hora e ainda puxa o tapete da pessoa e ela cai. E o estrago é muito grande. Porque não pensa que ele arma para poder fazer qualquer estraguinho, não. Ele arma para destruir, para arrasar com a vida daquela pessoa. Infelizmente, o espírito de rejeição, eu não conheço um ser humano que não foi ferido ainda com o espírito de rejeição. Não conheço. Atendo muitas pessoas online e presencial. E às vezes a pessoa teve um contexto familiar excelente, porque a maioria dos problemas que a pessoa tem vivido emocionais começou lá atrás. Mas e quando a pessoa teve uma família estruturada, que ela foi amada, que ela foi programada? Mas ele faz porque eu tenho ouvido esse tipo de história. E feridas na alma são portas de entrada para demônios. E tem mais um detalhe. Quando nós vamos fazer libertação numa pessoa que se envolveu pesado com qualquer prática oculta, quando ela reconhece o erro, o pecado, ela se arrepende, ela fala, não quero mais, ela está liberta em nome de Jesus. Aleluia. Agora, o processo de cura da alma, como a própria palavra diz, é um processo. Não é assim. Porque envolve muitas situações, muitos contextos. Então, é só Jesus para poder curar as feridas profundas da nossa alma. E eu sei que Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele fez na minha vida, se Ele tem feito, Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Só que tem um detalhe. Tem um ingrediente principal, imprescindível. A pessoa tem que querer e ela tem que deixar. Sabe por quê? Porque o Senhor é um gentleman. Ele não arromba. Quem arromba é Satanás. Ele pede para entrar. Aleluia. Ele pede para fazer morada. Ele pede para que você se submeta ao senhorio dele. E toda pessoa que precisa de cura e libertação, ela precisa ser confrontada. A palavra nos confronta. Se a pessoa não quiser confronto, não tem cura e libertação. Não tem. Eu quero ainda falar do que o Senhor falava comigo hoje, né, quando Ele falou que Ele mudou tudo que eu ia falar. E aí o Senhor falou para mim a respeito dessa questão, porque o Senhor ministra, me usa muito e sempre ministrou muito na minha vida a respeito de José. Porque tem muitas pessoas que falam, essa história de cura da alma, essa história de... Isso aí não está escrito na Bíblia, não. Queridos, se vocês forem ler a Bíblia com os olhos da carne, não vai funcionar, não. Agora, se vocês forem ler a Bíblia com os olhos do Espírito, vocês vão encontrar tesouros escondidos. E o Senhor sempre falou muito comigo a respeito da história de José. José, para mim, é um exemplo clássico de rejeição, porque ele recebeu uma rejeição, ele era rejeitado por todos os irmãos dele. E os irmãos desejavam a morte. Era inveja, era cobiça, era um misto de vários sentimentos, porque os seus irmãos também se sentiam rejeitados por Jacó, pela preferência que Jacó tinha de José.
E José era um homem tremendo de Deus. Era um homem que buscava a face do Senhor. Era um homem escolhido por Deus desde o ventre. E José, vocês conhecem a história. José, ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido como escravo para o Egito. E José, mesmo naquela terra idólatra, como ele era um homem de Deus, ele não deixou de buscar o Senhor. Mas o Senhor me mostra muitas coisas ali naquela história, e hoje o Senhor trouxe uma pérola para mim. O Senhor falou para mim que, a respeito do espírito de sensualidade, a mulher de Potifar, ela enlouqueceu, ela ficou enlouquecida com José. José não se rendeu por conta do compromisso dele com o Senhor. Ele fugiu. Mas aquela mulher tentou de todas as formas para fazer com que José caísse em pecado. Então, isso é um espírito que acontece, que vem junto com a rejeição, né? Então tem várias outras coisas, a questão da identidade também. A rejeição distorce a identidade da pessoa. Ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus. Às vezes nós encontramos pessoas na igreja que faz há anos. Você pergunta quem é Deus para ela, ela vai pensar. Ela responde tudo, menos que Deus é o pai dela. Porque muitas vezes ela foi rejeitada pelo próprio pai. Então, e inconscientemente nós transferimos a imagem do nosso pai biológico para o nosso pai celestial. Então essa questão da distorção de identidade, a pessoa não saber quem ela é em Cristo, o sentimento de inadequação, essa ausência de pertencimento, como eu falei. A pessoa está ali, mas não sabe nem o que está fazendo dentro daquela casa, dentro daquela família. Então, eu queria trazer essa questão do espírito da sensualidade. Queria falar também para vocês que tem muitas outras feridas causadas por diversos traumas. Mas agora eu quero falar um pouquinho de como e quando essas feridas entram na nossa alma. Quando um homem e uma mulher concebem um filho, a primeira célula chama ovo ou zigoto. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, forma a primeira célula, que é o ovo ou zigoto. Nesse exato momento, o Senhor envia um espírito e uma alma para essa primeira célula. Então, desde a primeira célula, existe vida, existe emoções. É por isso que quando uma moça engravida, ela nem chegou, às vezes ela nem sabe se engravidou ou não, mas quando ela tem relacionamento sexual, às vezes ela fica com medo de engravidar. O que ela faz? Ela vai na farmácia, ela compra uma pílula do dia seguinte. E se ela engravidou naquele relacionamento sexual, aquela pílula do dia seguinte ela é abortiva. Então, agora, se essa pílula do dia seguinte, de alguma forma, se papai não permitir que ela faça o efeito, que eu já atendi muitas pessoas que as mães tentaram de todas as formas abortar e a criança nasce. Então, a mensagem que aquela mãe, que aquele pai está passando para ela é: não te quero, você não é bem-vindo aqui, estou fazendo de tudo para que você morra. É forte isso, né? Muito forte. Então, é por isso que também muitas pessoas às vezes foram tão rejeitadas, que depois, quando se tornam adultos, fica com a alma tão fragilizada e tem depressões, pedem para morrer, não sabe o que está fazendo ali. Então, são feridas que vão abrindo, né? Então, essa questão toda, quando a pessoa pensa em abortar, libera uma palavra, às vezes que aquela criança não é bem-vinda,
Então ali entra a rejeição, entra, né, quando tem essa questão do aborto, a ferida é mais profunda. Quando tem abandono também dos pais, a questão da orfandade espiritual na igreja hoje também é muito forte. Então são vários traumas que nós somos acometidos desde o momento que nós somos concebidos, e isso vai crescendo na nossa vida. Então, vamos continuar nesse período da gravidez, a mulher fica grávida e ali fica gestante. Tudo que acontece nesse período afeta emocionalmente a criança. Não só a rejeição, mas outras coisas também. De repente, se ela leva um susto muito grande, se ela é assaltada, de repente ameaçada de morte nesse assalto, se ela tem uma perda, que aquilo causa uma dor muito grande nela, tudo isso vai passando para a criança. E Satanás, ele vai tentando mesmo. E de repente, ela venceu esses 9 meses de gravidez. E chega o momento do parto. Ali, no momento do parto, é um outro ponto crítico que muitas vezes Satanás tenta matar aquela criança ali, dificultando o parto. Agora não é tão comum, na verdade a gente quase não se ouve falar mais no fórceps, mas antigamente, quando a criança mudava de posição na hora do nascimento, quando ela parava ali, eles usavam o fórceps, que creio que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é tipo uma pinça, né? Que faz isso na cabeça da criança, pinça na altura da orelha, na cabecinha e puxa. Isso é muito traumático, porque no momento do nascimento é o primeiro momento que a criança vai ter contato com o mundo, que ela vai ter contato com o mundo exterior, porque durante os 9 meses de gravidez ela estava ali, guardadinha no ventre da mãe, e isso traz muitos traumas. Teve uma ocasião que eu ministrei na vida de uma pessoa. Essa pessoa falou: pastora, eu não sei o que acontece comigo. Pastora, minha vida é boa, isso e aquilo, tudo de bom. Mas eu tenho pânico medo de ficar sozinha, uma coisa esquisita, às vezes eu tenho uns medos. E aí eu comecei a ministrar na vida dela, e o Senhor me trouxe essa revelação. Pergunta como que ela nasceu, como que ela chegou ao mundo. E eu falei para ela, como foi o seu nascimento? E aí ela comentou, ela falou assim: foi muito difícil. Eu acabei sendo retirada através do fórceps. E naquele momento o Senhor tirou ela daquele lugar. E foi algo tão tremendo, queridos. E aquela mulher foi curada. Muitos nascem com um cordão umbilical ao redor do pescoço, tão roxos sem respirar, em sofrimento. Outros passam do tempo de nascer, né? Agora voltou essa questão do parto natural, do parto normal. Então, a moça não quer fazer uma cesárea e às vezes a criança não dá, né, não rompe a bolsa, e às vezes acaba passando do tempo. Isso acontece até hoje. Então tudo isso são traumas que traz feridas na alma. E aí a criança nasce e começa a crescer, e um dos maiores traumas da infância é a questão da molestação, do abuso sexual. Infelizmente, isso é algo que está crescendo cada vez mais. Infelizmente, isso é outra coisa que distorce muito a identidade. A vítima tem a identidade distorcida. Quando o abuso é feito em homens, a principal consequência espiritual, quando um menino, uma criança, um menino é abusado sexualmente, quando ele cresce, quando ele é abusado por outro homem, né? É a questão do homossexualismo, da homoafetividade. Tem outras causas, mas essa é uma das causas. Ou então tem a questão da promiscuidade sexual, porque no abuso sexual existe transferência de demônios. E é o que ele quer, isso. É isso que ele quer.
E aí as pessoas vão crescendo e entram na escola e mais paulada e mais. Então essa é a história da maioria de nós. Da maioria de nós. E aí você chega de repente aqui hoje, nessa igreja do Senhor Jesus, na igreja do Senhor Jesus, com a vida toda travada, parece que a coisa não flui, e algumas áreas de repente específicas. E eu quero te dizer, queridos, que o primeiro passo somos nós que temos que dar. Aleluia. Na verdade, primeiro nós pisamos na água, depois o mar abre, depois o mar se abre. E o desejo do coração do Pai, assim, eu acho. O desejo do coração do Pai é que todos nós sejamos curados e libertos. Eu dei uma pincelada hoje, porque nos outros dias eu vou entrar um pouco mais profundo em algumas áreas, vou falar em algumas outras situações que também traz situação de depressão, de pânico, de ansiedade. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, que vocês possam abrir o coração de vocês para deixar o Senhor entrar e fazer aquilo que Ele quiser fazer. Aleluia, Deus. Como eu já disse antes, Ele só vai fazer se você deixar. E eu quero também falar para vocês um pouquinho hoje da questão da orfandade espiritual, porque é algo também que assola nações. Assola nações. Satanás, ele também tem usado muito os pais, o pai, na verdade, né, o homem, para rejeitar, abandonar, abusar, usar da autoridade, abusando da autoridade que ele tem. Porque o papel do pai na vida do ser humano é essencial para um bom desenvolvimento emocional. O pai tem alguns papéis na vida do filho. E por incrível que pareça, os papéis que o pai exerce na vida do filho é maior do que os papéis que a mãe exerce. E normalmente nós achamos que é o contrário, né? O pai, ele afirma a identidade, ele traz proteção, segurança, ele impõe limites, ele dá direção. Esses são os 5 papéis que o pai exerce na vida de um filho. Hoje, quando eu estava voltando, quando eu estava vindo do aeroporto de Campo Grande para cá, o esposo da pastora Eliane foi me buscar e nós ficamos conversando e teve um momento, e assim, a gente que lida, né, com atendimento, com pessoas, nós desenvolvemos uma habilidade muito grande para ouvir e conhecer a pessoa através da fala. E ele começou a contar uma história a respeito do filho dele e tal, conversa lá, conversa bem. E de repente ele falou algo para mim que o Espírito Santo foi tão forte comigo. Ele estava contando que eles têm o filho mais velho deles trabalha numa empresa e que ele recorre muito ao conselho do pai. E aí ele falou assim, ele chegou para o pai dele, né, para o Luiz, e falou: pai, eu estou pleiteando uma vaga na empresa, tem muitos concorrentes, mas só tem uma vaga. E o Luiz falou para ele: e você vai entrar. Glória a Deus. Queridos, Glória a Deus. Isso é tão importante. E ele entrou. Para a glória do Senhor. Aleluia. E na hora o Espírito Santo falou para mim: olha isso. Olha o que eu tenho te mostrado. Tem pais que chegam para o filho e falam que ele não vai dar em nada. Tem pai, tá? Estou falando no plural. Tem pai que chega para a moça, para a menina, e ao invés de falar: minha princesa, como você é a coisa mais linda do papai, ele chega para a moça e fala: você vai ser uma prostituta.
Então, existe uma diferença muito grande. Nós nascemos para ser boca de Deus na terra e na vida dos nossos filhos. Aleluia. Eu abençoo meu filho o tempo inteiro. Eu falo para ele, você é uma bênção na minha vida. E ele é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Filhos são heranças do Senhor. Cuidado para você não reproduzir na vida do teu filho aquilo que o seu pai ou sua mãe fez na sua vida. Cuidado. Cuidado. Porque Satanás ele é especialista em fazer isso. Vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E cada geração vai ficando pior, mais difícil de ser tratado, de ser curado. Cuidado. O filho, o trabalho é muito importante, né? Tem pais que ficam tão importantes. Tem pais que acham que o fato de trabalhar para suprir é muito mais importante do que um carinho, um abraço. É claro que tem que trabalhar, com certeza. Mas eu estou querendo te dizer que o teu filho prefere muito mais um abraço seu, um carinho, um olhar, uma palavra, do que muitas vezes um brinquedo caro, que ele vai pegar, vai distrair ele 2 minutos e ele vai jogar de lado. O tempo não volta. O tempo não volta. Nós somos responsáveis por essa próxima geração. E nós temos uma igreja, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus na terra é doente. Não vive as promessas que o Senhor tem para elas. Não vive. Então você precisa querer se restaurar, você precisa decidir liberar o perdão. Porque isso começa de nós, através de nós. Muitas vezes nós olhamos para o outro e falamos, nossa, se o outro estivesse aqui, é para você mesmo, não é para o outro não. Se você está aqui é para você ouvir. E é para você mudar. Porque o Senhor dá oportunidade. Ele dá oportunidade para todo mundo. Verdade, Deus. Só que acontece que tem algumas pessoas. Por que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Porque a igreja do Senhor Jesus passa por um funil. Sabe aqueles que trabalham com vendas? Você já ouviu falar no funil de venda? Já viu? A igreja do Senhor também. Ele dá oportunidade para todos. Só que tem alguns que agarram e falam, não vou soltar nunca mais. Verdade, Deus. E os outros ficam meio frouxos. Queridos, cuidado com isso aqui, ó. Mente. Uma das outras causas que a rejeição faz é tornar a mente da pessoa passiva. O que é isso? É uma mente vulnerável às setas, aos enganos de Satanás. Começa aqui, ó. Aqui, onde a batalha é ganha ou perdida. Se na primeira seta você fala, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, ele vai ficar esperto com você. Agora, se ele começa a jogar uma, você aceita. Joga 2, você aceita. Ele fala, você é uma presa fácil. Cuidados, queridos. A mente é um alvo de Satanás. É um alvo de Satanás. E eu vejo que as pessoas mais feridas na alma têm uma mente muito passiva. Nós precisamos fazer a transição da mente passiva para a mente ativa. Sermos mais analistas. Não pode aceitar tudo que vem, não. Tem que analisar, tem que pensar. Não pode agir na impulsividade. Tudo isso são chaves espirituais para a sua cura e para a sua libertação. Eu falei para vocês que eu fui em muitos seminários de cura e libertação, e eu fui mesmo. Só que o Senhor me curou muito no meu quarto, no meu secreto, me trazendo revelações, eu liberando perdão para pessoas. Muitas situações. Situações que pessoas, como eu já fui, né, tive alguns históricos na escola, com professores, onde eu fui humilhada. Isso também são feridas.
A humilhação, quando você é humilhada, quando você é exposta, isso traz uma ferida também na sua alma. E é isso que ele vai fazer na vida inteira. Então a pergunta é, agora quando você recebe uma palavra de entendimento, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. E eu tenho tanta convicção do que eu estou falando, que para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu não sou pastora de igreja, mas eu sou uma pastora missionária e eu falo que eu sou uma pastora online. Então eu tenho grupos de pastoreamento no WhatsApp, no Telegram, eu tenho canal no YouTube, Telegram, Instagram, e pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo me procuram. Um vai passando para o outro, vai passando para o outro, nesses grupos de pastoreamento. Eu tenho pastoreado algumas pessoas, e aquelas que decidem fazer o que a gente recomenda, elas têm tido todas as áreas da vida delas restauradas. Aleluia, Senhor. Queridos, o único compromisso que o Senhor tem conosco é a palavra dele. Ele deixou a palavra dele. No grande dia a gente não vai ter desculpa, porque ele deixou a palavra dele como um manual, como um referencial. Então, se você ouve e pratica, sabe o que acontece? É automático. A partir do momento que você desliga aquilo que está preso das trevas e liga a luz, é na hora. Aleluia, aleluia. É na hora. Aleluia, Senhor. Então, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero fazer um convite para que você venha embarcar nesse processo de cura e libertação num nível profundo, num nível que você nunca experimentou. Queridos, é incrível. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Aleluia. Porque, como eu falei para vocês, eu observo muito, a gente atende muita gente, ouve muita história. Quanto mais curado a pessoa se torna, é algo tão sobrenatural que essa pessoa, o brilho muda, o semblante muda, as pessoas querem estar perto dessa pessoa. Aleluia. Parece que ela tem mel. Agora, quando as pessoas são mais doentes, automaticamente elas afastam o outro. Por quê? São pessoas tão complicadas, tão problemáticas, que olha como que é loucura essa questão. Olha, a palavra rejeitar, a rejeição, o significado da palavra rejeição é rejeitar. Então é incrível, o rejeitado, ele rejeita, e também as pessoas ficam meio com o pé atrás. É uma coisa incrível. E na medida que você vai mudando, entrando realmente nesse processo de transição, saindo daquele lugar e passando para um outro lugar, tudo vai mudando. As pessoas vão tendo prazer em conversar. Falam, nossa, como você está diferente. Nossa, o que você tem? Então vale a pena, queridos. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. É algo, eu vivi isso. Quando Deus coloca alguém na minha frente para contar qualquer história, eu sei o que ela está sentindo. Eu sei. É por isso que o Senhor tem me dado autoridade para poder pregar a respeito disso, porque eu vivi. Na verdade, não é um achômetro. Muitas vezes, queridos, o Senhor tem feito isso comigo. Eu sinto a dor do outro. Queridos, às vezes a pessoa começa a falar de um problema, parece que eu estou vivendo o que ela está vivendo, eu sinto a dor dela. Às vezes eu choro junto com ela. E depois que eu passei por todo esse processo que eu falei para vocês, queridos, eu vivo numa paz, numa tranquilidade, numa liberdade de espírito. Glória a Deus. Que eu vou falar para vocês, queridos. Nada e nem ninguém
me faz sair do lugar que eu estou. Nada nem ninguém. Então, o desejo do coração do Pai, o meu desejo, o desejo da pastora Eliane, do Luiz, é isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não temos desculpa nenhuma de falar das mazelas, porque o Senhor, como Ele é nosso Pai, quando o pai biológico, a mãe biológica, ela falta, o Senhor, Ele substitui, Ele traz outras pessoas no lugar. Eu vou falar uma coisa, queridos, vocês têm pais espirituais nessa igreja. Eles são pais espirituais. Então, se vocês estão aqui com alguma mazela, com alguma situação para resolver, vocês podem ter certeza de uma coisa: é a provisão e a providência de Deus na vida de vocês. Amém. Vocês não podem perder essa chance, essa oportunidade. Então, nessa noite eu quero perguntar se tem alguém que está visitando a igreja pela primeira vez. Ninguém? Amém. Amém. Sejam bem-vindos, queridas. Vocês já fizeram a oração de entrega para Jesus? Não? Então vamos fazer agora. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia desse seminário. E não existe cura e libertação sem Jesus. E quando eu estava aqui no momento da adoração, o Senhor falou para mim, para eu fazer essa oração. Porque vocês são privilegiadas de estar vindo nesse seminário de cura e libertação e já receber essa carga de informação que vai trazer o novo para vocês. Aleluia. E eu quero fazer uma outra pergunta também. Porque muitos estão dentro da igreja, sentados no banco da igreja, na cadeira da igreja. O corpo está aqui, mas o coração está tão distante. Está tão distante, o pensamento está tão longe. Está aqui para cumprir um protocolo. Se torna um religioso. Então, se você se encontra nessa situação também, eu gostaria de convidar vocês aqui para estar aqui na frente, que eu quero orar com vocês. E eu quero falar uma outra coisa. Mesmo que todo mundo já te conheça aqui, não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Glória a Deus. Porque você pode enganar a pastora Eliane, pode enganar o Luiz, pode enganar quem quiser. Mas Deus ninguém engana. E não adianta nada. Não adianta nada esquentar cadeira de igreja, esquentar banco de igreja, ficar 1, 2, 3, 10 anos sem ter a vida mudada. Então, se você nessa noite, aí você vai falar, nossa, pastora, mas por que tem que ir na frente? Não tem, queridos. Só que existe, a partir do momento que o reino espiritual, ele vê essa atitude sua, é como você estivesse falando, eu me posiciono hoje para mudar, para ter uma mudança de vida. É isso que o Senhor quer, queridos. Então, não importa quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus, mas se o seu coração está longe por uma razão ou por outra, vem aqui para frente, queridos. Eu não estou aqui para julgar, queridos. Eu não estou aqui para julgar. Esses dias eu atendi um casal de líderes. Na verdade, o Senhor me chamou para treinar líderes, pastores, para trabalhar nesse ministério de cura e libertação. Então eles passam por libertação, depois já começam a trabalhar. E eu atendi um casal muito abençoado, fiz a libertação neles, eles já trabalham nessa área. E depois ela olhou para mim e falou, pastora, meu Deus, eu me abri para você, contei tudo. E o seu olhar, a sua feição não mudou. Na verdade, você não julga.
Eu falei, querida, claro que não. Imagina. De jeito nenhum. Queridos, eu não estou aqui para te julgar, para te apontar. Eu estou aqui para te ajudar. Aleluia, Senhor. Eu vim com esse coração. E eu quero te convidar, porque as pessoas que o Senhor quer que tomem uma posição, ela vai ser tocada pelo Espírito. Aleluia. E eu te peço, eu te convido a passar régua na sua vida hoje. Aleluia. E começar de novo. Não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você quer levantar e seguir em frente. Verdade. E hoje o Senhor está te convidando, vem para frente, você que não aceitou Jesus ainda, mas quer mudar de vida. E você que já aceitou, mas que por uma razão ou por outra o coração está longe, está se afastando cada dia mais do Senhor. Queridos, vem para frente. Eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Pode vir, queridos. Pode vir. Aleluia, aleluia. Pode vir. Queridos, o Senhor está me fazendo lembrar. Quando eu estava nesse processo de cura e libertação, eu estava dentro da igreja, eu não entendia muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Mas todo apelo que o pastor fazia, que a pastora fazia, queridos, falava bem para frente, eu não queria nem saber. Eu ia para frente, eu não queria nem saber o que eles iam pensar de mim. O importante é você estar preocupado com aquilo que Deus está pensando de você. Sabe por quê, queridos? Porque nós muitas vezes enganamos o homem, mas Deus não. O Senhor não se deixa escarnecer. E Ele está aqui. E Ele quer te abraçar. Ele quer te trazer cura. Ele quer trazer transformação de vida para você. Queridos, eu quero fazer uma oração e eu gostaria muito que vocês repetissem essa oração comigo. Pai, nesta hora, eu reconheço diante da igreja e do mundo espiritual que eu andei por caminhos tortuosos, mas hoje eu ouvi a tua palavra e eu quero, Senhor, me render ao teu poder, ao teu senhorio, à tua paternidade. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a sair do lugar que eu estou. E eu sei que só o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu quero nessa noite me reconciliar contigo. Quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Quero te pedir que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, me ajuda. Pega nas minhas mãos, porque sozinha eu não consigo. Mas se eu estiver junto contigo, eu sei que eu vou conseguir.